Então, pessoal, eu resolvi dividir a última aula em três partes. A primeira é generalizando combinações, que já já vai aparecer para vocês. A segunda, binômio de Newton e coeficientes binomiais. E a terceira, coeficientes multinomiais. Eu acho que desse jeito fica mais fácil que para revisar cada um dos assuntos, basta você ver a aula em questão, certo? Dividida em três partes. Então, na aula de hoje, vamos começar generalizando o conceito de combinações. Para generalizar o conceito de algo, é interessante a gente dar uma relembrada no que a gente já sabe sobre combinações, certo? Então, o que sabemos sobre combinações? Sabemos que combinações é representado desse jeito aqui, CNK, e o que é que esse número nos diz? Ele nos diz a quantidade de subconjuntos com K elementos de um conjunto com N elementos. Perceba que em amarelo aqui esse N é justamente a quantidade de elementos do conjunto e a quantidade de elementos do subconjunto é dado em K. Desta maneira, para esse número aqui ser um número positivo, eu preciso que o K seja menor ou igual que N. Caso, como é que eu poderia ter um subconjunto maior do que o próprio conjunto? E a gente viu que essa quantidade aqui pode ser representada de outra maneira. Como, professor? A gente pode representar essa quantidade pela quantidade de sequências binárias de comprimento n, certo? O n é a quantidade de elementos do conjunto e que tem k dígitos 1, ou seja, tem uma sequência que tem n espaços, que são zeros ou uns para cada um deles, e essa sequência precisa ter exatamente k uns para ser contada através dessa combinação. Então, com isso, a gente consegue chegar a uma fórmula de o que é isso aqui. E a partir dessa fórmula, a gente vai generalizar esse conceito. Na generalização, esse n, que por enquanto é um número natural, já que diz o comprimento de uma sequência ou a quantidade de elementos de um conjunto. Eu não digo que tem um meio conjunto ou 3/4 de conjunto, mas a gente vai generalizar isso para números reais. Então, esse conceito aqui meio que se perde quando é generalizado, mas traz muitas coisas positivas que temos até agora. Vamos ver como fica isso. Então, beleza, a gente sabe que combinação de n e kk, quando n e k são números naturais, dá zero, caso o k seja maior do que n. E quando o n é maior ou igual a k, a gente tem que dar esse carinha aqui, uma forma já conhecida de todo mundo. E o que é que eu tenho a ver com isso? Como é que eu posso generalizar isso? Então, eu vou partir dessa parte aqui, no caso em que o n é maior ou igual que k. Trabalhando com essa parte, nós temos... Repetir a formulazinha aqui, né? Olho para esse n fatorial e vejo que tem um n menos k fatorial no denominador. Desta maneira, eu expando esse n fatorial, ficando n vezes n menos 1 vezes n menos 2, até chegar no n menos k fatorial. Aí, como eu estou dividindo por n menos k fatorial vezes k fatorial, corto n menos k fatorial com n menos k fatorial e sobra isso aqui. N vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, vezes n menos 4, até n menos k mais 1. Porém, aqui vou escrever esse n menos k mais 1 como sendo n menos k menos 1. Já já vocês vão ver por quê. Tudo isso dividido por k fatorial. E é justamente essa parte aqui que a gente vai chamar de combinação de n, k, k, sendo que com esse novo símbolo. E qual a diferença de um para o outro? A diferença é que agora esse n não mais precisa ser um número natural, pode ser qualquer número real, pode ser um número racional, e não apenas naturais como antes. Apenas o k que precisará ser natural. Vamos ver alguns exemplos sobre isso. No caso em que o n for natural, obviamente, como é de se esperar de uma generalização, essa nova combinação vai continuar sendo igual à combinação que nós já tínhamos. Senão não faria muito sentido generalizar dessa maneira. Antes de começarmos a trabalhar com essa nova formulazinha, vamos observar que essa multiplicação aqui, a multiplicação do n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes até o n menos k menos 1, aparecem k fatores nessa multiplicação, certo? Visto que aqui do n menos 1 até o n menos k menos 1 eu tenho k menos 1 fatores, botando um n fico com k fatores.
Isso vai ajudar a gente a trabalhar com a fórmula, como vocês vão ver agora. Fazendo a combinação de 5, 3 a 3 da maneira antiga, eu teria 5 fatorial sobre 5 menos 3, que dá 2, 2 fatorial, vezes 3 fatorial. Resolvendo isso aqui, chego que essa combinação dá 10. Já dessa outra maneira, eu vou fazer o quê? Vou começar escrevendo o n, que é o número que está em cima, no caso aqui é o 5, e vou subtraindo 1 até escrever quantos números? 3 números, que é esse número que está embaixo. Então vai ficar 5 vezes 4 vezes 3. Tudo isso dividido pelo que está embaixo fatorial. No caso, 3 fatorial também vai dar 10. Outro caso que é interessante ver, outro caso em que o n também é natural, então deveria combinar com a combinação que já conhecemos, é no caso em que o n é menor que k. E a gente sabe que combinação de nk a k, quando o n é menor que k, n é um número natural, isso aí vai dar o quê? Vai dar zero. Então vamos ver se dessa nova maneira também dará zero. Então aqui eu tenho combinação de 2, 5 a 5. Começo multiplicando o 2, vou ter que escrever 5 fatores, então vai ficar 2 vezes 1 vezes 0 vezes menos 1 vezes menos 2. Tudo isso dividido por 5 fatorial, o que também resulta em zero. Porém, o mesmo não acontece quando o número não é natural, mesmo que o n seja menor do que o k. Por exemplo, aqui, quando eu faço combinação de 1 meio 3 a 3, isso aqui não vai dar zero. Por quê? Vamos fazer aqui primeiro 1 meio vezes 1 meio menos 1 vezes 1 meio menos 2. Já tenho 3 fatores, divido isso aqui por 3 fatorial. 1 meio menos 1 dá menos 1 meio, 1 meio menos 2 dá menos 3 meios e fazendo essa continha aqui, multiplicando esses três caras, eu tenho 3 sobre 8 vezes 1 sobre 3 fatorial, que é 1 sexto. Fazendo essa continha, resulta em 1 sobre 16, o que é diferente de zero. Perceba que no caso natural dá zero, porque quando eu vou subtraindo 1, chega uma hora que aparece um zero e zera tudo na multiplicação. Enquanto quando eu não tenho um número natural, isso não acontece. Então, como é que faríamos nos casos dos números negativos, né? Vamos começar, por exemplo, com essa combinação aqui, menos 1, 4 a 4. Então, relembrando o que é que eu tenho que fazer, começo escrevendo aqui, ó, menos 1, e vou subtraindo 1, certo? Menos 1, menos 1, menos 1, menos 2, menos 1, menos 3. Cheguei aqui em 4 fatores, que é esse 4 daqui. Feito isso, só falta eu dividir por 4 fatorial. Resolvendo isso aqui, eu vou ficar com o quê? Com menos 1 vezes menos 2 vezes menos 3 vezes menos 4, dividido por 4 fatorial. Cada um desses caras aqui, tanto esse, quanto esse, quanto esse e quanto esse, eu posso ver de uma determinada forma. Que forma é essa? Eu posso ver eles como sendo menos 1 vezes o número natural que tem aqui. Por exemplo, no caso do menos 1 fica menos 1 vezes 1. No caso do menos 2 fica menos 1 vezes 2. No caso do menos 3, menos 1 vezes 3. No caso do menos 4, menos 1 vezes 4. Tudo isso dividido por 4 fatorial. Pego aqui todos esses menos 1 aqui, boto em evidência. Vou aparecer então com menos 1 elevado a 4, já que eu tenho 4 menos 1 ali. Isso multiplica o quê? 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Perceba que esse cara aqui, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, é a mesma coisa de 4 fatorial. Agora faço o quê? Corto esse 4 fatorial com 4 fatorial, sobra só menos 1 elevado a 4. E quanto é isso aqui? Como 4 é um número par, isso aqui vai dar 1. E com isso aqui a gente já tem uma ideia de como fazer o menos 1 kk, certo? Onde k é um número natural, obviamente, já que a gente já está definindo sempre com esse cara aqui de baixo sendo um número natural. Como é que ficaria isso aqui? Então, começa escrevendo menos 1, depois menos 2, menos 3, menos 4, até tem que aparecer quantos fatores aqui? Tem que aparecer k fatores. Se eu comecei com menos 1, vai até o menos k. Dessa maneira, faço novamente aquela ideia de cada um desse é o quê? É menos 1 vezes um número natural. Esse aqui é vezes 1.
Esse daqui é menos 1 vezes 2. Esse aqui, no menos k, vai ser menos 1 vezes k. Agora, eu tenho quantos menos 1 aqui? Tenho k menos 1, já que eu tenho k fatores. Então, surge esse menos 1 elevado a k. O que sobrou foi o quê? 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 até o k, que é quem? K fatorial. Faço o que agora? Vou cortar esse k fatorial com esse k fatorial aqui. Sobrou só menos 1 elevado a k. Então, dessa maneira, a gente já sabe calcular combinações desse tipo aqui. Menos 1 k, né? Com k um número natural. Quem vai ser? Menos 1 elevado a k. E quem é menos 1 elevado a k? Quem é esse cara aqui? Vai ser 1 caso o k seja par e vai ser menos 1 caso o k seja ímpar. Vamos agora para um outro exemplo. Se agora eu tenho nk números naturais e o n é maior que zero, a gente já viu que no menos 1 kk a gente já sabe fazer. Sendo que se fosse menos um número natural aqui, certo? Então isso aqui é um número negativo, kk. Será que eu consigo transformar esse cara daqui em algum cara que apareça aqui com um número natural aqui e aqui, que são coisas que a gente já saberia resolver? E a gente vai ver que isso é possível. Então, primeiro passo, escrever do menos n, subtraindo 1, até aparecer k fatores. Menos n vezes menos n menos 1, até menos n vezes menos k menos 1. Por que, professor? Por que ficou assim? Porque aqui é como se eu tivesse o quê? Menos n menos zero. Então, se eu comecei do menos n menos zero, aqui menos 1, menos 2, menos 3, quando é que vai aparecer k fatores aqui em cima? Quando aqui for k menos 1. Já aqui do menos 1 até o menos k menos 1 tem k menos 1 fatores. Com esse daqui ficou k fatores. Tudo isso dividido por quem? Por k fatorial. Novamente, boto aquele menos esperto em evidência, certo? Então, todo mundo aqui vai passar a ficar positivo sem esse menos 1 aqui, né? Até esse cara daqui, certo? Então, o que sobrou? N vezes N mais 1 vezes até que esse cara daqui vai ficar N mais K menos 1, certo? Porque agora eu tenho esse mais aqui. E continuo dividindo pelo K fatorial. Eita, professor, mas está meio estranho isso aí. Não tá. Basta eu ver o seguinte. Aqui eu comecei com esse N e, no caso, esse número aqui está crescendo para cá. Então, significa que se eu olhar na outra direção, ele está decrescendo. Então, tem uma maneira de eu transformar isso aqui, que eu tenho aqui no numerador, em algo como fatorial. Como é que eu faço isso? Se esse cara daqui é o maior deles e eu estou decrescendo 1 até chegar no n, como é que eu vou transformar isso num fatorial? Multiplico aqui no numerador e denominador por n menos 1 fatorial. Por quê? Porque agora aqui em cima eu vou ter n mais k menos 1 fatorial, certo? Que eu estava decrescendo 1 até o n e botei o resto aqui. Como eu dividi aqui, não alterei em nada. Então, isso aqui vai ficar desta maneira. E perceba que quando eu somo esse k aqui com n menos 1, dá justamente o cara que eu tenho aqui em cima. Isso quer dizer que isso aqui tudo é uma combinação. E combinação é essa? Combinação de n mais k menos 1. Por quê? Porque é o cara que apareceu aqui em cima. E agora, quem é que seria que eu ia botar aqui embaixo? Tanto faz, eu poderia botar ou esse daqui ou esse daqui. No caso, eu escolhi botar o K. Por quê? Porque é o mesmo K que aparece aqui. E agora eu tenho uma formulazinha de passar de uma combinação negativa para uma positiva. Então, vamos ver um exemplo que a gente viu calculando na marra e agora utilizando uma formulazinha. Escrever a formulazinha aqui com uma letra mais bonitinha. E o exemplo que a gente tinha era, por exemplo, menos 3, 4/4. Como é que a gente faria isso? A gente pode utilizar, no caso agora, essa fórmula aqui. Quem é que vai ser o n? 3. Quem é que vai ser o k? 4. Vai ficar menos 1 elevado a 4, certo? Desse k aqui, ó. Tá aqui, 4. E aqui em cima, n. No caso, quem é n aqui? 3. Quem é k? 4. Então, 3 mais 4 menos 1, 4/4. Fazendo essa conta, 1 vezes 6, 4/4. 1 vezes qualquer coisa dá o qualquer coisa. Então, vai ficar só a combinação de 6, 4/4.
A gente pode até utilizar aquela fórmula antiga, certo? Que é essa daqui. E resolvendo isso aqui, a gente chega a, no caso, expandir o 6 fatorial até o 4, né? Para poder cortar o 4 com 4 aqui. Ficando com 6 vezes 5 dividido por 2 fatorial. 2 fatorial é 2, né? Então isso aqui vai dar 15. Fazendo da outra maneira, a gente poderia ter o quê? Aí vai começar escrevendo esse cara que está aqui em cima, então vai ficar menos 3 vezes ele menos 1, né? Que vai ficar menos 4, vezes menos 4 menos 1 dá menos 5, vezes menos 5 menos 1 dá menos 6. Apareceram já 4 números multiplicando, já deu o que tinha que dar. Divido tudo isso aqui por 4 fatorial. Pronto. Aqui em cima eu tenho 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. E aqui embaixo eu tenho 4 fatorial. Perceba que aqui eu tenho 4 menos 1, então vai ficar só um positivo, tranquilo. Quem é 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2. Aqui sobrou quem em cima? 3, 4, 5 e 6. Esse 4 aqui vai-se embora com esse 4, esse 3 com esse 3. Sobrou só 5 vezes 6 dividido por 2. Posso até fazer isso aqui, ó. E consigo encontrar os mesmos 15. E você escolhe a maneira que você prefere para fazer.